Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e nós chegamos agora na última lição desse trimestre, que tratou sobre o tema Marcas da Vida Cristã, exposições sobre as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na última lição, a lição de número 13, o tema será a marca da amizade. A terceira carta de João começa de modo diferente. Dessa vez, o apóstolo não está escrevendo à igreja de maneira geral, mas dialogando com um amigo de nome Gaio. Não existe uma determinação de quem era especificamente Gaio, por se tratar de um nome comum no Império Romano. O que podemos observar, porém, é que o destinatário era um amigo amado do autor da carta, o que se nota pelo tom amoroso empregado na carta. A amizade é uma marca do verdadeiro cristão. Ela tem sua base no amor, na prática do amor. João chama Gaio de amado, numa referência carinhosa ao amigo. Com base nesse amor, devemos observar os elementos da amizade como marca de um verdadeiro cristão. Barclay diz que o propósito principal da carta era que um grupo de missionários itinerantes está a caminho rumo à igreja a qual pertence Gaio. E João pede a ele que os receba, dele todo tipo de cuidados e os encaminhe como é digno de sua responsabilidade cristã. Ele destaca ainda que no mundo antigo a hospitalidade constituía um dever sagrado. Vamos ler a Bíblia em 3 João, capítulo 1, verso 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estudar a tua palavra, por conhecê-la, Pai. Que o Senhor possa não só nos aprimorar, mas que possamos ser edificados, fortalecidos e possamos colocar em prática, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que a fonte de informação de João em relação a Gaio provinha de alguns irmãos visitantes. Você pode ver isso no verso 3. O testemunho deles era confiável porque eram irmãos de verdade. A verdade habitava no seu amigo Gaio e ele andava na verdade. Como ocorria nos escritos de João, a verdade significava receber a revelação de Deus em Cristo e compartilhar a vida eterna. No versículo 4, notamos um claro reflexo das preocupações do ministro cristão e da sua profunda gratificação. Não tenho maior gozo do que esse de João. O quê? De ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ao iniciar a sua carta, João menciona o motivo da sua alegria expressa em oração. Ele ora para que seu amigo estivesse bem, por sua saúde e para que tudo lhe corresse bem, e acrescenta que o seu desejo não estava limitado às bênçãos materiais, mas que tudo fosse de acordo com como iria a sua alma. O desejo do verdadeiro amigo é, acima de tudo, que tenhamos saúde espiritual, pois a partir dessa é que se fortifica a sua saúde anímica, ou seja, da alma, mental e física. Orar é um ato de amor. E sabendo disso, o pedido de João era que as circunstâncias externas estivessem bem, mas não sem que a alma de Gaio o estivesse igualmente. Essa expressão precisa nos levar à reflexão acerca do modelo de amizade que temos cultivado. Muitas pessoas
desejam amigos com base nos benefícios materiais que essas amizades podem promover. Vamos ler a Bíblia em 3 João, capítulo 1, verso 3 ao 5. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. O comentário expositivo Ragnus diz que João intercede a Deus pela prosperidade de Gaio em todos os aspectos. E o pensamento pode ser dirigido ao trabalho público e social de Gaio, bem como a sua prosperidade pessoal. O desejo é que a prosperidade exterior de Gaio possa corresponder à condição de sua alma. Concorda ainda com John Stott quando diz que aqui há uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico e o bem-estar espiritual dos nossos amigos cristãos. William Barclay tem razão quando diz que um pastor verdadeiro se interessa tanto pela saúde espiritual da alma como a saúde física do corpo dos crentes. Já Nicodemos é oportuno quando diz que este versículo tem sido usado por muitos para provar que Deus sempre deseja que seus filhos sejam prósperos financeiramente e que sempre tenham boa saúde. Embora não se possa negar que, além das bênçãos espirituais, Deus também abençoa seus filhos com bênçãos materiais. Seria ir além dos limites bíblicos ensinar que Deus prometeu sempre dar prosperidade financeira a todos os seus filhos. Warren tem razão quando diz que saúde física é o resultado de boa alimentação, exercício, limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. De igual forma, saúde espiritual é o resultado de fatores similares. Devemos nos alimentar com a palavra de Deus, exercitar a piedade e guardar-nos limpos e evitar a contaminação do mundo. Por isso, ao desejar o bem ao amigo Gaio, o apóstolo reconhece seus valores e seu bom testemunho, chegando a mencionar que encontrou outros irmãos, os quais também lhe deram boas informações sobre o amigo. Vivemos em uma sociedade competitiva, na qual somos direcionados para reconhecer e apontar as falhas do outro. João, porém, mostra-nos que uma amizade verdadeira reconhece o valor do outro, sem tornar-se um bajulador. O apóstolo segue encorajando a Gaio na prática do bem, chamando o amado amigo de fiel, verso 5, e encorajando-o a seguir, praticando bem como cooperador da verdade. Ser um amigo verdadeiro é encorajar outros irmãos na prática do bem, para que esses continuem crescendo, deixando de lado a competição humana e sabendo que, na medida em que cada um cresce na verdade, o reino de Deus se expande e o nome de Cristo é glorificado. Se para João Gaio era um amigo amado e de bom testemunho, Diótrefes representava o exato contrário. Demonstrava ser alguém de atitude duvidosa e temperamento difícil. Assim como foi com o apóstolo na vida cristã, sempre surgirão pessoas difíceis que irão requerer de cada um de nós atitudes e ações de verdadeiros amigos no amor de Cristo, para que possamos de alguma maneira ganhá-los. João declara que tem conhecimento das atitudes de Diótrefes e que pretende confrontá-lo com seus erros, demonstrando assim o amor fraternal que aprendeu com Jesus, bem como a disposição para perdoar. Vamos ler a Bíblia em 3 João, capítulo 1, verso 9 ao 11. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós.
Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. O comentário de Warren diz que esse é o tipo de membro de igreja que dispensamos. Ele queria ser o chefe da igreja, pois amava ter destaque e ser o primeiro em tudo. Ele agia recusando a reconhecer a liderança de João. Em geral, membros da igreja que querem posição e privilégio ou prestígio atacam o pastor, particular e publicamente. É comum iniciarem uma campanha de mexericos em que tentam minar o caráter e o ministério do pastor. E dão a entender que a liderança atual não é eficaz e que poderia cuidar melhor das coisas. Diótrefes contou mentiras a respeito de João. Você pode conferir isso no verso 10. Ele também chegou a ponto de dominar a igreja e expulsar alguns membros. O Novo Testamento ensina que há casos de disciplina em que a expulsão de membro é necessária, porém Diótrefes dispensava as pessoas sem lhe dar a oportunidade da defesa ou de ser ouvidas pela congregação. Este tipo de membro destrói a igreja. Eles, em sua ânsia por poder e por autoridade, pisam a verdade, ignoram a Bíblia, ferem o espírito e dispersam o rebanho. É por isso que João chama a atenção para a soberba e o egoísmo de Diótrefes, o qual gostava de ser o mais importante e condena a sua atitude. Ele, não satisfeito com suas atitudes de inimizade com a verdade, utilizava palavras maldosas e recusava-se a receber os irmãos. Com isso, causavam dificuldades à igreja local e chegou a pôr em dúvida a autoridade do apóstolo. Devemos ter cuidado com pessoas assim, pois é comum que elas, com essas atitudes, gostem de ajuntar amigos bajuladores e usem o expediente da maldade para tentar desacreditar aqueles que põem em risco o seu projeto de poder. Sabendo que Diótrefes estava praticando atos que revelavam a maldade em seu coração, João passa então a oferecer ao seu amigo Gaio um modelo excelente. Sua justificativa era basilar. Aquele que pratica o mal não conhece a Deus, isso é, quem conhece a Deus não pode optar por outro caminho que não seja a prática do bem. São as nossas atitudes que provarão se conhecemos ou não a Deus. O apóstolo, então, aponta para um terceiro personagem na carta, Demétrio. João afirma que o testemunho dele serve de exemplo, afirmando que todos falam bem dele. Demétrio era o exemplo a ser seguido. Vamos ler a Bíblia em 3 João, capítulo 1, verso 12. Entretanto, todo mundo, inclusive a própria verdade, fala de Demétrio, com muitos elogios a ele. Eu próprio posso dizer o mesmo dele, e você sabe que eu falo a verdade. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que a presente epístola se torna uma daquelas cartas de recomendação. A igreja a qual Demétrio é desconhecido pode saber que ele é amplamente estimado e reconhecido no cristianismo. A ele foi emitido um bom testemunho por todos. No entanto, não se trata de popularidade humana. O testemunho lhe é dado do mesmo modo pela própria verdade. Assim como Gaio, ele anda na verdade. Pode-se constatar isso nele. A própria verdade credencia Demétrio em seu falar e agir. Entretanto, também, o apóstolo João conhece e estima Demétrio, recomendando a Gaio. Esse, por sua vez, sabe que João não emite atestados leviamente, mas que seu testemunho é verdadeiro, que podemos confiar nele porque descreve a realidade. Por isso, amados,
como servos de Deus, devemos buscar estarmos associados a servos de Deus que possuam bom testemunho. Você pode conferir isso lendo Filipenses capítulo 4, verso 8. Nossas amizades devem ser irrigadas por pessoas que são exemplos em sua conduta, da mesma maneira que nós devemos ser exemplos para os outros. Por fim, é animador que, apesar das igrejas terem Diótrefes, elas também possuem Demétrios. Esse é o tipo de pessoa que os outros podiam seguir, imitar. Os santos davam um bom testemunho dele, como também a palavra. Se a vida dele fosse testada pela Bíblia, passariam no teste. As igrejas de hoje precisam de mais pessoas como Gaius e Demétrios. Santos que amam a Bíblia, a família da igreja e as almas perdidas. Nós cristãos devemos ser bons amigos que prezam por nossa conduta e testemunho. O amor a Deus é o que nos levará pelo caminho da verdade. E assim seremos amigos que desejam o bem. Corrijam o erro e apontem para o exemplo excelente de Cristo. O bem mais precioso da amizade como marca do verdadeiro cristão é o desejo de que tudo vá tão bem quanto a sua alma. Para pensar e agir, o que é amizade para você? Em suas relações de amizade, o que importa mais? A verdade ou a conveniência? Você consegue alegrar-se com o crescimento e conquista de seus amigos ao ponto de orar por eles? É comum em nossa sociedade apoiar o outro em momento de sofrimento, mas o verdadeiro amigo também se alegra com a alegria do outro. Pensando assim, você é um verdadeiro amigo? Em suas relações, você é aquele que confronta o erro e aceita ser confrontado quando está errado? Ou prefere ter por perto pessoas que nunca irão confrontá-lo? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender, a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a última lição do trimestre, a lição de número 13, e o tema foi a marca da amizade. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação àqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você pode também ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.